Moisés não era um homem comum. Sua história já começava envolta em milagres, livramentos e escolhas difíceis. Desde o nascimento, sua vida esteve sob a direção direta de Deus. Ele foi preparado no palácio do Egito, disciplinado no deserto de Midian e chamado de maneira extraordinária para libertar um povo inteiro da escravidão. Ao longo dos anos, Moisés caminhou com Deus de uma forma que poucos seres humanos experimentaram. Falou com ele face a face, recebeu suas instruções, intercedeu pelo povo inúmeras vezes e suportou um peso emocional e espiritual que quase ninguém suportaria. Mas é justamente por isso que o pecado de Moisés chama tanta atenção. Não foi um pecado escandaloso aos olhos humanos. Não foi idolatria, nem traição deliberada, nem abandono da fé. Foi algo aparentemente simples, impaciência. Um momento de irritação. Um ato impensado. No entanto, esse episódio revela uma das lições mais sérias da vida espiritual. Quanto maior a responsabilidade, maior o peso das escolhas. O contexto em que esse pecado acontece é fundamental para entender sua gravidade. O povo de Israel estava mais uma vez no deserto. Não era a primeira vez que reclamavam, nem seria a última. Desde que haviam saído do Egito, a trajetória do povo foi marcada por murmurações constantes. Reclamação por comida, por água, pelo caminho, pela liderança. Mesmo depois de tantos milagres, o mar se abrindo, o maná caindo do céu, a água brotando da rocha, a proteção contra inimigos, o coração do povo continuava instável, desconfiado, ingrato. Naquele momento específico, faltava água. E a falta de água no deserto não é apenas um incômodo, é uma ameaça real à sobrevivência. O povo se ajuntou contra Moisés e Arão, levantando a voz, acusando, questionando a liderança, como se tudo que Deus já havia feito não tivesse valor algum. Eles chegaram ao ponto de dizer que teria sido melhor morrer no Egito do que estar ali. Para Moisés, aquilo não era apenas cansaço físico. Era um desgaste profundo da alma. Anos e anos conduzindo um povo difícil, carregando queixas, intercedendo por rebeldes, suportando críticas constantes. A liderança espiritual, quando não é sustentada diariamente pela graça de Deus, se torna um peso esmagador. E mesmo homens de fé podem chegar a um ponto de exaustão interior. Moisés e Arão buscaram a Deus. Caíram sobre o rosto diante da congregação, como já haviam feito tantas vezes. E Deus respondeu. A orientação divina foi clara. Moisés deveria falar à rocha, diante do povo, e dela sairia água. A ordem era simples. Não exigia esforço físico, nem ação dramática. Apenas obediência e confiança. Falar à rocha seria uma lição para o povo. Deus age pela palavra, não pela força humana. Mas Moisés não fez exatamente o que Deus disse. Tomado pela indignação, pela frustração acumulada e pela pressão emocional daquele momento, ele se levantou diante do povo com palavras duras. Chamou-os de rebeldes. Sua fala carregava a ira. Não era a voz calma do líder que reflete o caráter de Deus, era a voz de um homem cansado, ferido e irritado. Em vez de apenas falar à rocha, Moisés a feriu com o cajado. Não uma, mas 2 vezes. A água saiu. O povo bebeu. Aos olhos humanos, tudo parecia resolvido. A necessidade foi suprida. O problema imediato foi solucionado. Mas algo grave havia acontecido ali, algo que não passou despercebido aos olhos de Deus. O erro de Moisés não foi simplesmente bater na rocha. Foi representar mal o caráter de Deus diante do povo. Naquele momento, Moisés agiu como se a provisão divina viesse da força, da irritação e da autoridade humana, e não da misericórdia e da palavra de Deus. Ele tomou para si uma posição que não lhe pertencia. Mesmo sem intenção consciente, obscureceu a imagem de Deus como paciente, gracioso e longânimo. E há algo ainda mais profundo nesse episódio. A rocha, segundo o próprio ensino bíblico, simbolizava Cristo. Ela já havia sido ferida antes, em outro momento da jornada, quando Deus havia ordenado que Moisés batesse nela. Aquilo apontava simbolicamente para o sacrifício de Cristo, ferido uma vez. Agora, porém, a orientação era apenas falar. Ferir novamente distorcia essa representação. Moisés, sem perceber, quebrou uma figura espiritual que Deus estava ensinando ao seu povo. É aqui que a lição se torna desconfortável para todos nós. Moisés não foi rejeitado por falta de fé. Ele não deixou de crer em Deus, mas falhou em honrá-lo plenamente diante das pessoas. E quando alguém ocupa a posição de liderança espiritual, suas atitudes ensinam tanto quanto suas palavras. Às vezes, ensinam até mais.
Deus então declara algo que soa duro, mas é profundamente justo. Moisés não conduziria o povo à terra prometida. Não porque Deus tivesse deixado de amá-lo. Não porque sua história tivesse perdido valor. Mas porque aquele ato específico tinha consequências que não poderiam ser ignoradas. Para Moisés, ouvir isso foi devastador. Ele havia dedicado a vida inteira àquela missão. Tinha suportado humilhações, perigos, solidão, incompreensão. Agora, ver a promessa tão próxima e saber que não pisaria nela foi um golpe profundo. Mas mesmo nesse castigo havia misericórdia. Deus não rejeitou Moisés como servo. Continuou falando com ele. Continuou usando-o. Apenas colocou um limite que serviria de lição eterna para o seu povo. Esse episódio nos confronta com uma verdade que muitos preferem ignorar. Ninguém está acima da responsabilidade espiritual. Quanto mais luz recebemos, mais somos chamados a refletir o caráter de Deus com fidelidade. Moisés falhou não porque fosse fraco, mas porque, por um instante, deixou que a emoção governasse o lugar que deveria ser ocupado pela obediência. E é exatamente por isso que essa história não é apenas sobre Moisés. É sobre todos nós. Depois daquele momento decisivo diante da congregação, as consequências começaram a se revelar de forma silenciosa, porém profunda. Moisés não foi imediatamente afastado, não houve um anúncio público naquele instante, nem uma reação visível do céu que sinalizasse a gravidade do ocorrido. E isso, por si só, já carrega uma lição poderosa. Nem todo erro é corrigido na hora, e nem toda consequência é imediata. Às vezes, Deus permite que o peso daquilo que foi feito amadureça no coração antes de se manifestar externamente. Moisés seguiu conduzindo o povo, mas algo havia mudado dentro dele. Aquele homem que por tanto tempo havia sido um canal claro da vontade divina agora carregava uma dor silenciosa. Ele sabia o que havia feito. Sabia que, ao ferir a rocha, não apenas desobedeceu a uma ordem específica, mas distorceu a mensagem que Deus queria transmitir. A rocha não deveria ser ferida novamente, porque ela já havia sido ferida antes. O ato de falar a rocha simbolizava algo maior, algo eterno, algo que apontava para o plano da salvação. Ao agir impulsivamente, Moisés quebrou esse símbolo diante de todo o povo. E o mais sério é que isso aconteceu no momento em que Deus queria revelar misericórdia, não ira. O povo estava errado, sim. Estava murmurando, reclamando, duvidando. Mas Deus não queria que Moisés expressasse indignação humana, queria que ele refletisse paciência divina. Quando Moisés falou com aspereza, ele projetou sua própria frustração sobre Deus, como se o Senhor estivesse cansado, irritado e pronto para punir. E isso não era verdade. Deus queria ensinar ao povo que, mesmo após tantas falhas, a provisão ainda viria. O erro de Moisés não foi apenas um ato exterior, foi uma falha de representação. Ele deixou de mostrar quem Deus realmente é naquele momento. E isso é algo que pesa muito no coração divino. Quando alguém recebe grande luz, grande responsabilidade também acompanha. Moisés não era um líder comum. Ele era o mediador visível entre Deus e Israel. Cada gesto seu educava o povo, cada palavra moldava a compreensão espiritual da nação. Por isso, sua atitude teve um impacto muito maior do que ele talvez tenha percebido naquele instante. Com o passar dos dias, a consciência de Moisés foi sendo trabalhada. Ele começou a perceber que aquele episódio não poderia ser tratado como algo pequeno. Deus não falou imediatamente, mas o silêncio divino também ensina. O líder começou a compreender que, por mais justificável que sua irritação parecesse aos olhos humanos, ela não se alinhava ao caráter de Deus. A longa convivência com a murmuração do povo havia desgastado sua paciência, e isso abriu espaço para a impaciência dominar um homem que sempre foi conhecido pela mansidão. Esse detalhe é crucial. Moisés não caiu por falta de fé, nem por idolatria, nem por rebelião consciente. Ele caiu por cansaço emocional acumulado, por desgaste, por permitir que a pressão constante moldasse suas reações. E essa é uma das armadilhas mais sutis da caminhada espiritual. Nem sempre o erro nasce de uma grande tentação visível. Muitas vezes ele surge do esgotamento não tratado, da irritação não confessada, da carga que vai sendo empurrada dia após dia até que, no momento crítico, explode. Enquanto isso, o povo seguiu seu caminho, muitas vezes sem compreender a profundidade do que havia acontecido. Eles receberam a água, saciaram a sede, seguiram adiante. Para a maioria, tudo parecia resolvido. Mas para Moisés, nada estava resolvido. Ele sabia que havia atravessado uma linha. E embora continuasse fiel, obediente e dedicado, aquele episódio marcou sua experiência de forma definitiva.
Foi então que Deus falou de maneira clara. Não em tom de fúria, mas com justiça firme. A sentença não anulava todo o passado de Moisés, não diminuía sua fidelidade, nem apagava sua história. Mas mostrava que liderança não isenta ninguém de responsabilidade. Pelo contrário, aumenta o peso das escolhas. Deus deixou claro que Moisés não conduziria o povo à terra prometida. Não por vingança, mas por coerência com os princípios que regem o governo divino. Essa decisão revela algo profundo sobre Deus. Ele não age por favoritismo. Moisés era amado, escolhido, honrado. Mas nem por isso estava acima da lei. A mesma lei que educava o povo também rege o líder. Ao permitir que Moisés continuasse após o erro, Deus mostrou misericórdia. Ao não permitir que ele entrasse na terra, mostrou justiça. E ambas caminham juntas no caráter divino. Para Moisés, essa foi uma dor silenciosa, profunda, difícil de carregar. Ele havia suportado o Egito, o deserto, as críticas, as ameaças, as traições, as crises constantes. Havia intercedido inúmeras vezes pelo povo, colocando sua própria vida diante de Deus em favor deles. E agora, ao final da jornada, ele saberia que não pisaria na terra que por tantos anos havia anunciado. Isso nos mostra que a dor da consequência nem sempre está ligada à maldade do erro, mas ao impacto que ele causa dentro do plano maior. Mesmo assim, Moisés não se rebelou. Não questionou a justiça divina. Não se afastou. Ele aceitou. Continuou conduzindo, ensinando, preparando o povo. Isso revela algo essencial. Maturidade espiritual não é não errar, é saber se submeter quando corrigido. Moisés compreendeu que Deus continuava sendo justo, mesmo quando a correção doía. E essa aceitação silenciosa é uma das maiores provas de sua fidelidade. Ao longo desse período, Deus continuou usando Moisés. Continuou falando com ele. Continuou confiando-lhe responsabilidades. Isso nos ensina que errar não significa ser descartado. Significa ser tratado, moldado, ensinado. A disciplina divina não é rejeição, é cuidado. Deus não removeu Moisés do convívio, não o afastou do povo, não o humilhou publicamente. Ele o conduziu até o fim de sua missão com dignidade. E há algo ainda mais profundo nesse episódio. Moisés não entraria na terra prometida, mas não porque Deus tivesse deixado de amá-lo. Ele entraria em algo maior. Deus estava ensinando que a verdadeira herança não é um território, mas a comunhão eterna. Aquela terra era símbolo, não destino final. E Moisés, mesmo sem atravessar o Jordão, cumpriria plenamente seu papel na história da redenção. Esse momento nos ensina que nem toda vitória se manifesta da forma que esperamos. Às vezes, ser fiel significa aceitar limites. Significa compreender que o sucesso espiritual não é medido por conquistas visíveis, mas pela fidelidade até o fim. Moisés terminou sua caminhada não como um derrotado, mas como um servo aprovado, disciplinado, restaurado interiormente e honrado por Deus. O erro de Moisés não apagou sua história, mas a tornou ainda mais humana, mais real, mais próxima de nós. Ele nos mostra que grandes homens também sentem cansaço, também enfrentam impaciência, também precisam de correção. E que Deus continua trabalhando mesmo quando o erro acontece, transformando falhas em lições que ecoam por gerações. Depois do ato impensado diante da rocha, o silêncio tomou conta do ambiente. A água jorrou, o povo bebeu, a necessidade física foi suprida, mas algo invisível havia sido perdido. Moisés, mesmo cumprindo externamente a ordem de Deus, havia falhado no ponto mais sensível, representar corretamente o caráter divino diante da nação. O milagre aconteceu, mas não da maneira que Deus pretendia ensinar. Aquilo que deveria ser uma lição de graça se transformou em um retrato distorcido da autoridade celestial. Moisés ainda não compreendia a gravidade do que havia feito. Para o povo, parecia apenas mais um momento de tensão seguido de solução. Para Deus, porém, tratava-se de algo muito maior. Moisés não era apenas um líder, era o representante visível do governo divino diante de Israel. Suas atitudes moldavam a forma como o povo enxergava o próprio Deus. Ao agir com ira, Moisés permitiu que a ideia de um Deus impaciente, severo e punitivo fosse reforçada, exatamente o oposto do que o Senhor desejava ensinar naquele momento. Foi então que veio a palavra divina, clara, firme e sem rodeios. Moisés e Arão não conduziriam o povo à terra prometida. Aquela sentença não foi pronunciada com raiva, mas com justiça. Deus não estava rejeitando Moisés, estava preservando a santidade de sua mensagem.
O erro não anulava toda a fidelidade do passado, mas trazia uma consequência irreversível para o futuro imediato. Aquele que fora chamado para libertar Israel do Egito não pesaria no território que simbolizava o descanso final. Para Moisés, essa notícia foi devastadora. Ele havia suportado o peso de uma nação inteira por décadas. Enfrentará Faraó, o mar, o deserto, a incredulidade constante do povo. Intercedera repetidas vezes quando Israel merecia juízo. E agora, tão perto do fim da jornada, recebia a notícia de que não atravessaria o Jordão. O impacto não estava apenas na perda do destino físico, mas no confronto direto com a própria limitação humana. Moisés, o homem mais manso da terra, havia sido vencido por um instante de impaciência, e isso bastou para mudar seu percurso. Mesmo assim, Moisés não se afastou de Deus. Pelo contrário, aproximou-se ainda mais. Seu arrependimento não foi teatral, nem superficial. Ele reconheceu que havia falhado em santificar o nome do Senhor diante do povo. E essa consciência o levou a uma humildade ainda mais profunda. Moisés compreendeu algo essencial: liderança espiritual não protege ninguém das consequências do erro. Quanto maior a responsabilidade, maior também o peso da representação. O restante da vida de Moisés foi marcado por maturidade, submissão e fidelidade silenciosa. Ele continuou guiando o povo, preparando a nova geração, orientando Josué, fortalecendo a fé de Israel. Não houve rebeldia, nem amargura. Ele não permitiu que a frustração se transformasse em afastamento. Isso revela uma das lições mais poderosas de sua história. O verdadeiro servo de Deus continua fiel mesmo quando seus planos pessoais não se cumprem. Ao olhar para Moisés do ponto de vista humano, alguém poderia dizer que sua história terminou de forma injusta. Mas do ponto de vista divino, sua trajetória foi selada com honra. Deus não retirou seu favor, nem diminuiu seu amor. Pelo contrário, concedeu a Moisés algo que poucos receberam: uma morte sob o cuidado direto do próprio Senhor. Nenhum homem acompanhou seus últimos momentos. Deus mesmo sepultou, preservando sua dignidade e selando sua missão com um gesto de intimidade que ultrapassa qualquer recompensa terrena. E mais tarde, muito depois daquele episódio no deserto, Moisés pisaria na terra prometida, não como líder de uma nação, mas como testemunha da glória de Cristo. No Monte da Transfiguração, ele apareceu ao lado de Elias, conversando com Jesus sobre o plano da redenção. Aquilo deixou claro que Deus não mede sucesso espiritual por conquistas visíveis, mas por fidelidade até o fim. Moisés não entrou em Canaã pela via terrena, mas entrou no reino eterno. A história de Moisés nos confronta com verdades que raramente gostamos de encarar. Ela mostra que intimidade com Deus não elimina o perigo do descuido. Mostra que anos de fidelidade não nos tornam imunes a quedas momentâneas. Mostra que o cansaço acumulado, quando não tratado corretamente, pode nos levar a decisões que jamais tomaríamos em condições normais. E, acima de tudo, revela que Deus leva a sério a forma como seu caráter é representado diante das pessoas. Há momentos em que Deus deseja ensinar graça, paciência e misericórdia, e espera que seus servos sejam instrumentos dessa revelação. Quando agimos movidos pela carne, mesmo fazendo algo aparentemente correto, podemos comprometer a mensagem. Moisés não foi punido por ferir a rocha em si, mas por agir como se o poder viesse dele, por falar com dureza, por permitir que sua emoção se sobrepusesse à obediência simples. Essa história também nos ensina que nem toda consequência significa rejeição. Deus continuou guiando Moisés, falando com ele, usando sua liderança e honrando sua vida. A disciplina divina não é abandono, é correção. Ela existe para preservar a verdade, não para destruir o servo. Moisés aceitou essa correção e seguiu em frente, mostrando que maturidade espiritual não é nunca errar, mas saber se submeter quando erra. Para quem ouve essa história hoje, a lição é clara e atual. O deserto da vida testa não apenas nossa fé, mas nossa paciência. Testa nossa capacidade de continuar obedientes quando estamos cansados, frustrados ou decepcionados. Testa se confiamos em Deus ou se começamos a agir por impulso. Moisés caiu exatamente nesse ponto, e isso serve como alerta para todos que caminham com Deus há muito tempo. O pecado de Moisés não apaga sua grandeza, ele a humaniza. Ele nos lembra que ninguém é grande demais para cair, nem pequeno demais para ser restaurado. E, acima de tudo, revela um Deus justo, mas profundamente misericordioso. Um Deus que corrige, mas não abandona. Um Deus que disciplina, mas também honra. Um Deus que escreve histórias maiores do que nossas falhas. Ao final, a vida de Moisés não é lembrada pelo golpe na rocha, mas pela fidelidade que atravessou gerações.
Seu erro foi real, suas consequências foram sérias, mas sua entrega foi maior. E essa é a maior lição de todas. Não é um momento de fraqueza que define uma vida inteira, mas a forma como escolhemos permanecer fiéis depois dele.